Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Vamos dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Eram por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Vamos dizer? Encontramos o Messias. Que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te. Me puseste uma brasa no peito. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eis o Cordeiro de Deus. E a gente diz: aquele que tira pecado do mundo. João anuncia: eis o Cordeiro de Deus. Eles dizem a Jesus: nós viemos procurar o Messias. O Messias é o enviado de Deus. Mas João apresenta o Messias como o Cordeiro de Deus. Isso é importante na vida da gente, sabe? Porque eles esperavam alguma coisa poderosa que viesse destruir aqueles que estavam oprimindo a eles. Mas Deus manda algo maior. A gente compreende poder como algo que subjuga, oprime. Mas Deus compreende poder como algo que salva, que ama. Na primeira leitura, a gente encontra quantas pessoas? Vocês lembram? Tinha Samuel, Eli e há mais alguém. Deus, ou não é?
É. E aí, o Samuel, eu estava fazendo uma leitura ali, e se não me engano, a mãe do Samuel se chamava Ana, e ela não podia ter filhos, e Deus deu a ela essa graça, e o casal ofereceu o filho a Deus, ao templo. É interessante, né, ver isso, esse detalhe. Só tem um filho e oferece ele a Deus. Deus me deu, não é meu, é de Deus. É nesse sentido que a gente também tem que ver o exemplo desse casal. O que Deus nos dá não é nosso, é dele, é para ele. A nossa vida não é nossa, é para ele. É como diz, está escrito hoje aqui na segunda leitura, não é? O nosso corpo não é para nós, não é nosso, é de Jesus. E eu digo mais, o corpo que ele fala também, o corpo que somos nós, a igreja. Quando somos igreja, não somos individualmente, nós somos igreja, corpo de Cristo. E um corpo é formado de muitos membros. Cada um é chamado conforme a sua função. Samuel foi chamado por Deus. Estava no templo, junto com Eli, né, um mestre, e em quartos diferentes, e foi chamado, Samuel, Samuel. E ele ouviu aquela voz, pensou que era o outro que estava no outro quarto. Chegou para o mestre e disse: aqui estou, mestre. Aliás, me chamaste? E aí o mestre acorda e diz: não te chamei não, vá dormir. Depois ele escuta: Samuel, Samuel. E aí volta novamente. Perguntou se o mestre chamou, o mestre disse: não, volte para dormir. Na terceira vez, Eli compreendeu que era a voz de Deus que estava chamando Samuel. E disse: olhe, próxima vez que você escutar a voz de Deus, diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Vamos dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. A gente quer muito dizer coisas a Deus, não é? Oh meu Deus, eu preciso disso. Oh meu Deus, eu estou tão feliz. Oh meu Deus, eu estou tão triste. A gente quer muito falar da gente para Deus, não é? Mas a gente quer pouco escutar o que Deus nos diz. Aí você diria: mas como? Como a gente vai ter esse poder de ouvir a voz de Deus diretamente aos nossos ouvidos? E também há um perigo, sabe? Que às vezes a gente pensa que escutou a voz de Deus. Eu senti que Deus me falou que é para fazer isso, isso e isso. E no entanto, faz coisas que são muito contrárias àquilo que Deus deseja. É o teu desejo interior que constrói um Deus dentro de você e te faz ser arrogante, e te faz ser injusto, e te faz ser isso e aquilo outro. Ao passo que, se você olhar a palavra de Deus, não precisa nem interpretar, sabe? A palavra de Jesus, é claro que você tem que contextualizar, mas não interpretar, porque ali está. A atitude de Jesus é ontem, hoje e sempre. Quer ver um exemplo? Jesus estava com uma multidão e de repente uma mulher viúva estava com outra multidão que ia e seu filho morto, seu filho único. E Jesus deixa a multidão, olha, a multidão, ele faz com que a multidão que estava com ele vá até o encontro da outra multidão. E ele olha a situação daquela mulher e ele chora, ele se compadece da situação dela e ergue
aquele filho, e erguendo aquele filho, ele ergue aquela mulher. Então, são atitudes que são de ontem, de hoje e de sempre, dependendo da maneira como seja o que for que a gente esteja vivendo. Ontem eu fiquei, meu coração em pedaços, quando vi acho que o presidente do Conselho de Enfermagem de Manaus narrando todas aquelas coisas, e uma frase que ele disse: os profissionais de saúde estão com a alma dilacerada. Sabe o que é dilacerado? Dilacerado, sabe o que é o termo dilacerado? Você pegar, por exemplo, a carne e picar todinha. O coração dilacerado, partido, moído, doído. Porque não é brincadeira não, você querer salvar as pessoas, você vendo a dor dos outros, as pessoas morrendo sufocadas sem ar e você não poder fazer nada. Você querer dividir oxigênio e tudo mais. Aquelas pessoas que trabalham na área de saúde hoje em dia, Deus tenha misericórdia, não é verdade? Aí você crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você toma a atitude de Jesus Cristo. Você vai ao encontro. Mas eu estou aqui, ela está em Manaus. Ir ao encontro é você colocar no seu coração, você ser capaz de se entristecer, lacerado também com eles, por conta daquilo. Então, é a atitude de Jesus. E esse é o chamado de Jesus, de Deus. Chamou Samuel hoje. Samuel, Samuel. E Samuel disse o quê? Fala que o teu servo escuta. Então escute hoje a voz de Deus. Tem muita gente hoje em dia, acho que eu estou cansando vocês repetindo isso, mas tem muita gente hoje em dia dizendo, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é verdade? E muitas vezes a gente também se acostuma. O que é que eu tenho a ver com isso? Isso não é comigo. Mas olha, o povo no deserto, o povo saiu da escravidão do Egito, por seus pecados estavam lá, mas clamaram a Deus, e Deus ouviu, e eles saíram. Mas mesmo assim eles pecaram no deserto, blasfemando contra o nome de Deus. E aí foi preciso passar 40 anos. Nem os que saíram, muitos que saíram do Egito, não entraram na terra prometida. O próprio Moisés, né, que foi o enviado de Deus, não entrou na terra prometida, porque a terra prometida é o chão de Deus, e ele gostaria de fazer o seu projeto, e o projeto de Deus é dele, não é nosso. É nosso no sentido que a gente deve colaborar com aquilo que é de Deus, mas não é nosso no sentido de que a gente é que determina as coisas. Às vezes eu vejo algumas pessoas de outras religiões, ou até mesmo da religião católica, dizer, quando diz tome posse da graça, tudo bem, tome posse da graça, mas às vezes usam o termo eu determino. Já ouviram isso? Eu determino em nome de Jesus não sei o quê. Eu determino. Não é você quem determina absolutamente nada. É Deus tola, quem determina todas as coisas. E a gente precisa parar para ouvir a voz dele e dizer a ele, faz em mim como Maria, faça-se em mim de acordo com a tua palavra, a tua vontade. E a gente tem que ter muito cuidado para não fazer como na segunda leitura nos diz. O apóstolo Paulo fala sobre, quando ele fala do corpo, que o corpo é de Jesus, ele diz, do contrário, nós seremos como que prostitutas. Será que o padre está mentindo? A leitura não fala isso não. Eu faço questão de lhes mostrar.
Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? O fornicador peca contra o seu próprio corpo. Cadê? Deixa eu ver. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fuja da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que a vós é dado por Deus. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprado por preço. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Que preço alto foi esse? Que preço alto foi esse que foi comprado o nosso corpo? Foi? O sangue derramado na cruz. Não somos, ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Em Deus, o que somos? Nada. Então é preciso a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente vive ou que a gente deixa de viver. E em quem e nas coisas em que a gente põe a nossa confiança. João Batista, que disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Hoje pega os seus discípulos e aponta quando vê Jesus e diz: o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Vamos dizer? Eis o Cordeiro de Deus. E o que é que os discípulos fazem quando ele diz? Os discípulos ficam com João. Os discípulos seguem a quem? Jesus. Quando chegam junto de Jesus, o que é que eles dizem? Hein? O que é que eles querem? Porque Jesus pergunta, não é? O que queres? Aí eles dizem que querem o quê? Saber aonde moras. E ele diz o quê? Vinde ver. Vejam que as frases como são. Aonde moras, Senhor, venha ver. É necessário o quê? Que a gente saia do nosso comodismo e vá ver onde mora Jesus. Aonde mora Jesus hoje em dia? Nessa situação toda. Jesus mora nas festas e baladas. Jesus mora no Palácio do Planalto. Porque houve até alguém que disse para mim que ia votar no Bolsonaro porque ele se chamava Messias. Aí eu digo, não compare as coisas não, porque fica perigoso a gente comparar determinadas coisas, sabe? Não tem comparação. Jesus não mora não. Jesus mora nas enfermarias onde as pessoas estão morrendo, mora. Aí você diria, mas peraí, Jesus mora ali, onde tem tanta dor, e ele não faz nada? Ai de nós, se ele não estivesse ali. A gente precisa acreditar que ele está ali, sabe? Porque ali existem irmãos nossos que estão fazendo sua Páscoa naquele momento. Estão num momento de dor. Eu vi um homem ali, me deu, sabe? Eu me reconheci ali, sabe? Quando um rapaz foi dar um depoimento, ele tinha acabado de enterrar o seu pai e a sua mãe. Eu não sei se alguém viu isso. Ele tinha enterrado o pai e a mãe. O pai e a mãe que no dia anterior ele socorreu para o hospital e morreram porque não tinha oxigênio. E eu digo, esse homem não vai ter forças para falar. Eu me identifico porque para mim, meu pai e minha mãe já falecidos são o meu tesouro, o tesouro da minha vida. Tudo que eu tenho no meu coração foi construído
a partir de meu pai e de minha mãe. São as pessoas mais preciosas que Deus pôs nesse mundo, na minha vida. E aí eu me identifiquei com aquele homem, aquele rapaz. E ele a falar sobre eles. Em um determinado momento, uma leve lágrima caiu. E a maneira como ele estava falando deles. E aí eu também chorei, contemplei aquele momento. Porque eu sou bom? Não. É porque a gente se identifica, nós somos irmãos, nós somos parte de... E qualquer coisa que vá contrário a isso, meus irmãos, não vem de Deus. Não se deixem levar pela insensibilidade. Quando eu passo pela rua, que eu vejo uma pessoa com a máscara aqui, eu digo, puxa, posso até dizer, puxa, pelo menos está com a máscara, né? Porque é tanta gente que não tem. E isso indica a falta de partilha, de solidariedade, sabe? De identificação com o momento. O momento é deles, não é meu não. São eles que estão morrendo. E às vezes até você tem alguém na sua família, como eu conheço, que já partiu por conta da Covid, e você não consegue se indignar com o que está acontecendo. Ou às vezes você diz assim, mas graças a Deus, porque está tudo dando certo para mim. Eu não tenho desemprego na minha casa, eu não tenho ninguém com Covid na minha casa, eu não tenho... Está entendendo? Então parece que Deus te protege uns e outros não. Não é assim. As coisas são para que a gente diga a resposta certa nessa hora. E eu digo a vocês, é meu dever, eu vim desde ontem, isso me batia no meu coração, de dizer a vocês. Não tem aquela música que diz, olha você lá atrás, preste bem atenção. Não tem aquela música que diz, ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Então existe uma leitura também que diz, se teu irmão peca e ele vai para o inferno, e tu não dissesses nada, tu és responsável pela morte do teu irmão. E também existe outro trecho na Escritura, acorda. Existe outro trecho na Escritura que diz, se você peca muito, vai levar muitas chibatadas. Se você peca pouco, vai levar poucas chibatadas. Aí eu complemento, mas vai levar chibatadas. Compreende? Todas as vezes em que a gente... Quando foi, Senhor, que eu te vi nu e não te vesti? Quantas vezes foi que eu te vi com fome e não te dei de comer? Quantas vezes eu te vi com sede e não te dei de beber? Todas as vezes que não fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que tu não fizestes. Então, a gente peca contra Deus cada vez que a gente é conivente com quem faz o mal. Se você concorda, eu gosto muito de fulano, ele faz o mal, mas eu gosto dele assim mesmo. É tão bonitinho, eu gosto do sorriso dele, não gosto, tá certo, mas é besteira, isso não é responsabilidade dele, não é responsabilidade dos outros. Tantas coisas que a gente escuta por aí. Se você, às vezes a gente diz assim, mas é porque o povo não sabe, o povo não assiste jornal, o povo não acompanha as coisas, então o povo é ignorante, não é responsável por aquilo que está fazendo. Eu não estou dizendo que é Deus punindo o pessoal lá de Manaus, não. Mas vocês viram um tempo atrás que a prefeitura queria fazer um lockdown, não era? Fechar o comércio. E o que foi que eles fizeram? Fizeram protesto. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas se tivesse fechado por alguns dias?
Aí há alguém que diga assim: mas senão vai perder o ganha-pão. Mas o que é que adianta o ganha-pão sem a vida das pessoas? O que é que adianta o ganha-pão com a saúde desse jeito como está? E a saúde é reflexo daquilo que não se faz. Não há seringas, não há vacina, não há equipamentos, não há oxigênio, não há nada. Aí você diz assim: já estou agoniado em ver o padre falar sobre questões sociais, questões políticas. Lá vem ele, isso é ele falando contra fulano ou cicrano. Não, minha gente, é as coisas de Deus. Deus nos chama. Se você é de Deus, você tem que se indignar com isso. Você não está contra fulano ou cicrano, você está contra o que ele faz ou deixa de fazer. Então é papel nosso. Quando o povo fica 40 anos no deserto, não é porque Deus é injusto, não, é porque o povo é ingrato e infiel com o seu Deus. Hoje, nisso tudo, o povo tem sido ingrato e infiel. E a juventude, em muitos casos. Os jovens não, agora também os jovens, por quê? Porque nós o educamos para isso. Nós construímos uma sociedade onde os jovens aprendem a ser cada um por si. Vejam, para finalizar, a gente não deve desanimar, sabe? Porque tem pessoas, como os discípulos, que veem aonde Jesus mora e permanecem com Ele. E vivem a segui-lo, encontramos o Messias, vamos dizer, encontramos o Messias. Agora cuidado, Jesus é que é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. O resto é ladrão. Não é assim que está escrito? Não é? Jesus não diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O resto é ladrão. E vejam, no fim, ele olha para nós. O chamado de Deus é um chamado individual para que a gente trabalhe no coletivo. Ele vai dizer: tu, Simão, filho de Jonas, agora não é mais Simão, filho de Jonas. Agora tu és Cefas, que quer dizer pedra. E a gente diz Pedro, né? Sobre esta pedra, sobre Cefas, eu erguerei a minha igreja. E quem quer ser igreja faz parte dessa pedra, cuja cabeça é Jesus. Só Jesus salva. Diga: só Jesus salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.